E aí, turma, tudo bem com vocês? Professor Baldo aqui, e na aula de hoje a gente vai falar a respeito de mitose e meiose. Eu vou estar passando para vocês um vídeo que ele é bastante funcional, tá? E ele é bastante dinâmico quanto a mostrar como é que ocorre de fato a mitose e a meiose na célula. E aí na próxima aula eu faço um recap rapidinho a respeito da mitose e da meiose e a gente finaliza com a gametogênese, tá certo? A divisão celular é necessária para um organismo crescer, se desenvolver e manter seus tecidos. Na mitose, a célula irá formar dois novos núcleos que se dividem para formar duas novas células individuais durante a citocinese. A mitose é o processo de dividir o DNA duplicado de uma célula em dois novos núcleos e é dividida em fases distintas. Prófase. Vemos a estrutura clássica dos cromossomos que ocorre por meio de um processo de condensação. Ao mesmo tempo, filamentos de proteínas chamados microtúbulos aparecem a partir dos centrosomos. Finalmente, uma estrutura encontrada dentro do núcleo, o nucleolo, desaparece. Em seguida, a prometáfase começa quando a membrana nuclear é fragmentada. Ao mesmo tempo, fios de microtúbulos estão crescendo a partir dos centrosomos. Estes fios ligam-se a uma estrutura de proteína chamada de cinetócoro, que está ligada ao centrômero de cada cromátide irmã. Em seguida, vem a metáfase. Durante esta fase, as cromátides irmãs se alinham ao longo do centro da célula, de modo que ambas as cromátides fiquem voltadas para os polos opostos da célula. Agora, as cromátides irmãs estão prontas para serem separadas. Isso ocorre durante a anáfase, através de um encurtamento dos microtúbulos ligados aos cinetócoros. Além disso, os polos da célula se distanciam e causam aumento da separação das cromátides irmãs. No final da anáfase, as cromátides irmãs foram transferidas para as duas extremidades da célula. A telófase é a fase final da mitose. É aqui que os componentes das novas células começam a aparecer. Neste ponto, as fibras do fuso são quebradas. Uma nova membrana nuclear envolve os cromossomos de cada nova célula. Os cromossomos descondensam e retornam ao estado de cromatina. A mitose agora está completa. Seguindo a mitose, a célula passa por um processo de citocinese. Em primeiro lugar, a célula é comprimida por um anel contráctil que divide a célula em duas metades aproximadamente iguais. As organelas na célula foram replicadas e agora são divididas entre duas metades da célula: mitocôndrias, complexo de Golgi, retículo endoplasmático e cloroplastos, contém células vegetais. Uma vez dividida, as duas novas células estão agora plenamente na fase G1 da intérfase e prontas para novamente começar o seu crescimento. Muitos organismos passam seus genes a seus descendentes por reprodução sexuada, onde dois gametas se unem formando um embrião geneticamente único a partir dos organismos parentais. O embrião em seguida se transforma em um organismo adulto que, por sua vez, passa a informação genética a seus descendentes. Os gametas são formados por um processo chamado meiose. As células que sofrem meiose para produzir gametas são chamadas de células germinativas. As células germinativas têm duas cópias de cada cromossomo e sofrem meiose para produzir gametas haploides com apenas uma cópia de cada cromossomo. Esses gametas se fundem para formar um embrião diploide que se desenvolve em um organismo adulto. A meiose é apenas um passo no ciclo de vida de uma célula germinativa. Semelhante à mitose, essas células também passam pela fase de intérfase nas fases G1, S e G2 antes de iniciar a meiose. O DNA dentro de uma célula germinativa é duplicado antes da meiose e se inicia durante a fase S. Os cromossomos em células germinativas duplicados são chamados cromátides irmãs. Essas cromátides permanecem ligadas uma à outra até o segundo evento da divisão celular, na meiose 2. Há dois eventos de divisão celular na meiose.
A meiose 1 resulta em duas células filhas com metade do DNA da célula germinativa. A segunda divisão, meiose 2, resulta em 4 células haploides únicas que têm apenas uma cópia de cada cromossomo. Estas células haploides são os gametas que podem dar origem a uma prole através da reprodução sexuada. Vamos olhar mais de perto cada um dos eventos de divisão. A meiose 1 começa com a prófase 1. Nesta fase, o DNA se condensa formando os cromossomos. Aqui vemos as cromátides irmãs duplicadas unidas pelo centrômero em toda a meiose 1. Em seguida, cada par de cromossomos homólogos sofrem sinapse para formar um complexo envolvendo dois pares de cromátides irmãs formando a tétrade. O material genético é trocado entre os dois pares de cromátides irmãs. Este evento é chamado de recombinação, também chamado de crossing over. Depois dessa troca, as cromátides irmãs não são mais idênticas uma à outra. Há vários passos importantes na prófase 1. A membrana nuclear começa a se fragmentar. Em seguida, os dois centrossomos migram para as extremidades opostas da célula e surgem os microtúbulos que se anexam aos cromossomos. A próxima fase da meiose 1 é a metáfase 1. Aqui, os cromossomos se alinham no plano equatorial da célula. Os cromossomos alinham-se aleatoriamente, o que resulta em diferentes combinações cada vez que a meiose ocorre. Na anáfase 1, os cromossomos homólogos se separam e migram para os dois polos da célula. As cromátides irmãs continuam ligadas pelos centrômeros. As etapas finais da meiose 1 são a telófase 1 e citocinese. Aqui, a célula se divide em duas células filhas. Cada uma destas irá agora passar pelo processo de meiose 2. A primeira fase da meiose 2 é a prófase 2. Mais uma vez os cromossomos se condensam e o envelope nuclear se rompe. A principal diferença entre prófase 2 e prófase 1 é o fato de as duas células filhas terem apenas uma cópia de cada cromossomo homólogo. Assim, na prófase 2, não há sinapse de cromossomos homólogos ou crossing over. Na metáfase 2, os cromossomos se alinham no plano equatorial da célula. Mais uma vez, o alinhamento é aleatório. Uma vez que as cromátides irmãs não são idênticas, haverá muitas maneiras diferentes possíveis para estes cromossomos serem alinhados. Na anáfase 2, as cromátides irmãs são separadas com o encurtamento dos microtúbulos. Além disso, as extremidades da célula se afastam, aumentando a distância entre os polos da célula. Na telófase 2, reaparece a membrana nuclear e o citoplasma divide-se em duas células filhas haploides. Esta divisão é chamada citocinese. Uma vez que a meiose 2 começou com duas células e cada uma dessas células foram divididas em duas células, temos agora 4 células haploides únicas no final da meiose. Estas células são os gametas. Dois gametas, um do pai e outro da mãe, podem se fundir para produzir um embrião diploide que, por sua vez, cresce através de muitos ciclos de mitose. Bom, turma, a aula de hoje é até aí. Tá? Eu peço a vocês que já adientem a atividade do módulo que eu tô botando aí para vocês. E eu tô devendo a vocês o gabarito das atividades anteriores, tá? Eu tô terminando de organizar eles e aí eu vou enviar todos de uma vez. Fiquem tranquilos. Quem não me mandou e-mail ainda, por favor, me envie para que eu possa estar encaminhando o gabarito para vocês sem maiores problemas, tá certo? Bom estudo e até a próxima aula.